Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versão fácil de ler. A Assembleia em Jerusalém. Alguns homens que tinham vindo da região da Judéia estavam ensinando os irmãos e diziam: se vocês não forem circuncidados, de acordo com os costumes de Moisés, não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé não concordavam com isso e tiveram uma discussão muito forte com eles. Resolveram então mandar Paulo e Barnabé e alguns dos outros para Jerusalém, a fim de falarem com os apóstolos e presbíteros a respeito dessa questão. Eles foram enviados para a igreja e atravessaram as regiões da Fenícia e de Samaria, aonde, falando a respeito da conversão dos que não eram judeus, causaram grande alegria entre os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram todas as coisas que Deus tinha feito por meio deles. Porém, alguns dos fariseus que tinham crido se levantaram e disseram: é necessário que eles sejam circuncidados e que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão, e depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e lhe disse: irmãos, vocês sabem que no começo Deus me escolheu para que, pela minha boca, e os que não são judeus pudessem ouvir a mensagem das boas novas e acreditar. E Deus, que conhece os corações das pessoas, mostrou que os aprovava, dando a eles o Espírito Santo, exatamente da mesma forma que Ele fez conosco. Ele não fez nenhuma diferença entre nós e eles, purificando o coração deles por causa da sua fé. Por que agora vocês querem colocar Deus à prova, pondo sobre os ombros dos discípulos uma carga que nem nós e nem nossos antepassados fomos capazes de carregar? Nós acreditamos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente como eles são. Todos os que estavam na Assembleia fizeram silêncio e escutaram a Barnabé e a Paulo, enquanto eles descreviam todos os sinais e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os que não eram judeus. Quando acabaram de falar, Tiago disse: irmãos, escutem-me. Simão nos contou como Deus mostrou o seu amor pelos que não são judeus, pois ele os aceitou e os escolheu dentre eles um povo para ser seu. E as palavras dos profetas conferem com isso, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a casa de Davi que caiu, e restaurarei os seus pedaços e tornarei a levantá-la, para que o resto do mundo possa procurar o Senhor, isto é, todos os que não são judeus e que são chamados pelo seu nome. Assim diz o Senhor, que faz todas as coisas que têm sido conhecidas desde a eternidade. Portanto, eu digo que nós não deveríamos causar problemas para aqueles que não são judeus e que estão se convertendo a Deus. Ao invés disso, deveríamos escrever para eles dizendo-lhes que não comam aquela comida que foi contaminada por ser oferecida aos ídolos, que não cometam imoralidade sexual, que não comam nada estrangulado e nem sangue, pois ainda há aqueles que há muito tempo vêm anunciando as palavras de Moisés nas sinagogas de todas as cidades, onde também é lida a sua lei todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, juntamente com toda a igreja, decidiram escolher entre eles alguns homens para mandá-los para a cidade de Antioquia, com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, conhecido como Barsabás, e Silas, líderes entre os irmãos. E eles também enviaram esta carta por meio deles: nós, os apóstolos e presbíteros, irmão de vocês, mandamos saudações aos irmãos que não são judeus da igreja da Antioquia, Síria e Cilícia. Nós soubemos que alguns homens de nosso grupo foram até aí, sem a nossa autorização, e os preocuparam com suas palavras, perturbando a mente de vocês. Nós todos chegamos a um acordo e decidimos escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que arriscaram as suas próprias vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lhes estamos enviando Judas e Silas, e eles lhes dirão estas mesmas coisas pessoalmente. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser as coisas que são de fato necessárias como estas.
vocês não devem comer comidas oferecidas a ídolos, sangue ou ainda animais que tenham sido estrangulados. Vocês também não devem cometer imoralidade sexual. Vocês farão bem se ficarem longe dessas coisas. Então, eles partiram e foram para a cidade de Antioquia. Lá, eles reuniram a congregação e lhes entregaram a carta. Depois de ela ter sido lida pelos irmãos, todos ficaram muito contentes pelas palavras de encorajamento que as cartas trouxe. Judas e Silas, que eram ambos profetas, falaram aos irmãos por muito tempo, encorajando-os e fortalecendo-os. Depois de terem passado algum tempo ali, os irmãos os enviaram de volta em paz, para que eles voltassem para aqueles que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram ainda algum tempo na cidade de Antioquia, e juntamente com muitos outros ensinavam e proclamavam a mensagem do Senhor. Alguns dias mais tarde, Paulo disse a Barnabé: "Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades aonde já anunciamos a mensagem do Senhor, para ver como eles estão indo." Barnabé queria levar João, que é conhecido como Marcos, com eles. Mas Paulo achava que seria melhor não levá-lo, pois ele já os tinha abandonado em Panfilha, uma vez que não os tinha acompanhado no trabalho. O desacordo entre eles foi tão forte que se separaram. Barnabé levou Marcos e navegou para a ilha de Chipre. Paulo escolheu a Silas e partiu depois de ter sido entregue pelos irmãos aos cuidados do Senhor. Paulo passou pelas regiões da Síria e da Cilícia, sempre fortalecendo as igrejas. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!